O dia que eu acordei com um sapo debaixo do meu travesseiro. Sim, foi exatamente isso que aconteceu e eu posso afirmar pra vocês que foi a coisa mais perturbadora que já aconteceu comigo. Um certo dia, era num final de semana, eu fui com algumas amigas para um barzinho. E lá nesse barzinho eu conheci um rapaz. Lá nós trocamos o WhatsApp e passamos a nos conhecer melhor conversando pelo WhatsApp. A gente ficou conversando por várias semanas. Até que deu certo da gente se encontrar novamente em uma outra festa. E nessa festa a gente acabou ficando e desde então a gente começou a sair. E um tempo depois a gente já começou a namorar. Mas quando a gente começou a namorar, as coisas meio que mudaram um pouco. Ele começou a ter, atitudes estranhas. Ele sumia do nada. Exemplo. Uma vez era numa segunda-feira. A gente estava conversando pelo WhatsApp de tarde e ele simplesmente parou de responder as minhas mensagens e sumiu. Ele foi aparecer somente na quinta-feira e respondendo as minhas mensagens como se nada tivesse acontecido. Enfim, isso passou. Um belo dia ele me levou para conhecer a família dele. Chegando lá, eu fui recebida muito bem por todos, na verdade. Até que eu comecei a reparar uma coisa. Todos ali da casa tratavam o meu namorado assim, extremamente bem. Até comida no prato eles colocaram pro meu namorado. Eu confesso que eu não gostei muito, porque a gente sabe que essas coisas não dão certo. Homem assim, com esses maus costumes, eles são meio complicados. Então eu confesso que eu fiquei meio assustada. Mas claro que eu fiquei na minha e não falei nada. Então, nesse mesmo dia, tava todo mundo ali sentado na mesa comendo. Foi quando o meu namorado levantou da mesa e foi no banheiro. Nisso, uma das irmãs dele olhou pra mim e perguntou se a gente já tinha brigado. Se no caso eu e meu namorado a gente já tinha brigado. Eu perguntei o porquê, né? E ela disse que ela só queria saber. Então eu respondi que não, que até agora a gente não tinha brigado, né? Que tava tudo bem. E ela me respondeu de volta assim: que bom. Evita deixar ele bravo, por favor. E eu, um pouco assustada, perguntei pra ela por quê. E ela só me respondeu porque sim. Ali eu confesso pra vocês que eu já tava assim, louca pra ir embora. Então, beleza. Acabou a janta, já tava ficando tarde, então meu namorado me levou embora. E chegando na minha casa, ele entrou comigo e ficou me esperando ali na sala. Nisso, eu fui na cozinha, só que eu deixei o meu celular ali na sala mesmo. Até que chegou uma notificação no meu celular e era um rapaz aleatório que eu nem conhecia curtindo todas as minhas fotos. E o meu namorado pegou o meu celular e ele acabou vendo. Pra quê? Quando ele viu aquela notificação no meu celular, ele simplesmente surtou, gente. Mas assim, ele surtou mesmo, surtou real. Ele foi até o carro dele, ele pegou um martelo, voltou pra minha casa e ele amassou o meu celular. Depois ele começou a dar murros na minha porta. E enquanto ele batia, ele dizia que estava batendo na porta para não me bater. E detalhe, gente, ele picotou a porta do meu quarto. Enquanto ele fazia isso, claro que eu chamei a polícia. A polícia chegou, levou ele e no dia seguinte a família dele me ligou e começaram a me xingar. Começaram a falar que eu não podia deixar ele nervoso. E quando eu perguntei o porquê, eles desligaram. Juro pra vocês, gente, eu tava começando a ficar com medo de verdade. Porque eu sabia sim que tinha coisa errada, só que eu não sabia o que era, porque ninguém nunca me falava. Tá bom, fiz o boletim, tudo certinho. Se passaram 3 dias, e nesses 3 dias eu não falei com meu namorado. Até que depois desses 3 dias, ele apareceu na minha casa. E como se nada tivesse acontecido, tá? Juro pra vocês, ele agia, gente, assim, normalmente. Foi quando eu aproveitei, sentei com ele, conversei com ele e terminei com ele. E claro que ele não aceitou nada bem. Ele foi até a cozinha, ele pegou uma faca e começou a cortar os próprios braços. Eu corri, liguei pra irmã dele, eles vieram buscar ele e foram com ele pro hospital. Mas assim, tava tudo bem, não aconteceu nada mais grave. Só que aí já não era mais um problema meu, afinal eu já tinha terminado com ele. Eu não aguentava mais tudo que estava acontecendo, sabe? Até que se passou um mês e graças a Deus, nesse um mês,
Meu ex me deixou assim, em paz. Até que uma bela noite, eu deitei pra dormir. E assim, gente, eu tenho sono extremamente pesado. Parece até que eu tomo remédio pra dormir de tão pesado que é o meu sono. Só que naquela noite, eu acordei de madrugada porque eu tava tendo um sonho bem assim estranho. Um sonho, sei lá, sabe aquele sonho que te incomoda ao ponto de você acordar? Eu tava sonhando que o meu travesseiro não parava de mexer. Então eu acordei, acendi a lanterna do celular e levantei o meu travesseiro. E gente do céu, quando eu levantei o meu travesseiro, tinha um sapo junto com uma carta. E quando eu vi aquilo, eu pulei da cama e eu comecei a vomitar. O sapo saiu pulando para um lado, eu gritando do outro, praticamente subindo em cima do guarda-roupa de tanto medo. Até que eu peguei aquela carta para ler e na carta estava escrito: entrei na sua casa e deixei um presente para você. Como eu sei que você ama sapos, eu deixei para te fazer companhia. E embaixo tinha a assinatura do meu ex. E detalhe, gente, eu tenho fobia de sapos e ele sabia disso. Claro que eu corri, chamei a polícia, só que assim que a polícia chegou, a família dele também chegou junto. Foi as irmãs dele, foi a mãe dele. E assim que elas chegaram, elas já começaram a pedir para eu não fazer nada. E ali elas me contaram que ele tinha esquizofrenia. Ele tinha trocado os remédios e para ajudar ele estava bebendo bebida alcoólica. E não pode beber bebida alcoólica tomando esses tipos de remédios. E que por isso ele estava tendo todos esses comportamentos estranhos e ruins. Então eu perguntei para elas o porquê que elas não tinham me contado isso desde o começo. Não foi justo comigo, eu tinha direito de saber toda a verdade. Afinal, eu precisava saber aonde eu estava entrando. E elas falaram que só não contaram porque elas tinham vergonha por ele. E que por ele elas não contaram. Elas falaram que sempre tiveram medo dele nunca conseguir se relacionar com alguém. Eu achei aquilo um verdadeiro absurdo. Mas resumindo, ele foi internado numa clínica psiquiatra. Ele ficou internado por alguns meses. Eu cheguei a visitar ele umas 3 vezes, mais ou menos. Mas depois eu parei de ir. Eu achei melhor assim. E depois disso, eu nunca mais vi ele, nem a família dele. Mas foi melhor assim, eu desejo tudo de bom pra ele, na vida dele, na vida da família dele. Hoje eu já sou casada com uma outra pessoa e dessa vez Deus me abençoou assim demais, porque ele me deu um marido incrível, um marido maravilhoso. Mas tudo tem um propósito na nossa vida e eu acredito que eu ainda vou descobrir o porquê que eu namorei com essa pessoa, que eu tive esse relacionamento. Enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? Ah, detalhe, quando ele quebrou aquele meu celular, eu tive sorte, gente, que era o meu celular pessoal. Porque eu tinha 2 celulares, eu tinha o celular pessoal e eu tinha o celular corporativo, que era o celular de onde eu trabalhava. Então, assim, se ele tivesse quebrado o meu celular da empresa, além de tudo isso, eu ainda perder meu trabalho, eu ia ficar com uma puta de uma dívida. Ai. Enfim, gente, antes de tudo, eu quero deixar claro que eu não me orgulho disso. Eu tenho total consciência sobre essa realidade. Eu sei o que é criar um filho. Então, por favor, não me julguem. Eu fui casada por 9 anos. E eu tive 5 filhos com o meu marido. Mas, infelizmente, o meu marido ele sofreu um acidente e ele faleceu. E depois disso, eu passei a criar os meus filhos sozinha. E quando o meu filho mais novo completou 10 anos, eu voltei a sair. Voltei a sair com as minhas amigas, né? Eu voltei a curtir a minha vida novamente. Até que um dia eu fui no pagode com as minhas amigas. E lá no pagode eu conheci um moço. Esse moço, ele parecia sim ser bem novinho, mas ele me disse que tinha 28 anos. Então a gente acabou ficando mesmo ali no pagode e fomos embora juntos. Como eu estava com o meu carro, então eu levei ele para casa dele. E depois disso, a gente passou a se ver por mais vezes. E todas as vezes que a gente se via, sempre era em motel. E sim, gente, ele tinha um RG falso que comprovava que ele tinha 28 anos. E tipo assim, ó, a gente sempre rachava o motel, ele pagava a parte dele, eu pagava a minha parte. Nessa parte de pagar, eu nunca tive problemas com ele. Beleza, um belo dia, a gente saiu pra um rolê
E como estava muito tarde e os meus filhos não estavam em casa também, eu falei para ele dormir na minha casa, que no dia seguinte eu levava ele embora. E assim foi. Ele dormiu em casa e no dia seguinte eu fui levar ele embora. Só que no caminho até a casa dele, eu comecei a perceber que ele não queria me falar o endereço exato da casa dele. Ele ficava falando para eu deixar ele ali mesmo na frente de um bar que tinha ali na esquina. Então eu falei para ele que não, que eu ia levar ele até a casa dele e ponto. Ele ficou bem nervoso, mas como não tinha o que ele fazer, eu levei até a casa dele. E assim que a gente chegou até na frente da casa dele, eu vi que tinha uma moça sentada na área. E assim que ele foi para descer do carro, eu fui para dar um beijo nele. Então assim que ele foi para sair do carro, eu fui e dei um beijo nele. Só que assim que eu fui para dar um beijo nele, ele virou o rosto e saiu. Nisso, minha gente, aquela mulher que estava na área começou a gritar comigo, perguntando para mim o que eu estava fazendo com o filho dela. Começou a gritar, perguntando por que eu estava beijando o filho dela. Começou a me xingar de velha, falou que ia me denunciar e eu assim, gente, sem entender nada. Até que ela falou que o filho dela tinha 17 anos. Eu fiquei chocada, gente, juro pra vocês, passada real. Então ali eu expliquei tudo pra ela, falei pra ela sobre o RG que comprovava que ele tinha 28 anos. Depois que ela falou tudo que ela tinha pra falar, eu também falei, pedi desculpas a ela e dei a minha palavra pra ela que eu nunca mais ia ficar com o filho dela e fui embora. E eu fui embora, gente, morrendo de vergonha. Eu não sei, eu tava com vergonha de mim mesma, uma sensação estranha, sabe? Beleza, fui embora, mandei mensagem no grupo das amigas, né, contando o que aconteceu. Rimos bastante da situação e vida que segue. Nunca mais eu vi aquele menino. Até que um certo dia, eu acordei vomitando até a minha alma. Passando assim, muito mal. Foi quando eu lembrei que a minha menstruação também estava atrasada. Então eu corri para comprar um teste e adivinhem? Positivo. Exatamente, eu tava fodida e mal paga. Comecei a chorar e mandei o exame no grupo das minhas amigas. E de noite as minhas amigas foram em casa para me dar apoio. Eu fiz a minha parte, no dia seguinte eu fui até a casa dele, contei pra mãe dele, mas ela bateu a porta na minha cara e pediu por favor para eu deixar eles em paz. Os meus filhos, claro que eles não aceitaram assim nada bem, mas até que eles estão me apoiando. Afinal, também não tá fácil pra mim, eu ainda tô processando tudo isso. No momento, eu prefiro esperar o bebê nascer pra depois eu ver o que eu vou fazer em relação ao pai. Ah, e antes que vocês falem coisas, eu tomava sim o meu remédio certinho. A gente usava sim camisinha. Eu realmente não sei o porquê que isso aconteceu. Mas é isso, gente. Mal escolhas refletem maus resultados, né? E é isso. Eu prefiro acreditar que se aconteceu é porque era pra acontecer.